Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar triângulos. Cara, é maravilhoso, é sensacional triângulos. Vamos ver a definiçãozinha de triângulo, os tipos de triângulo, propriedades show de bola que costumam cair muito em provas, então fiquem ligados nessa aula inteira. Vamos ver a primeira parte então? Olha só. O que é um triângulo? Então, qual a definição de triângulo? Triângulo é um polígono que possui 3 lados e 3 ângulos internos. Então, é basicamente isso daqui, ó. Triângulo, 3 ângulos. E, olha só, ele é o menor polígono, tá bom? Por que ele é o menor polígono? Porque não existe nenhum polígono com menos que 3 lados. Existe com 3 ou mais lados. E não possui diagonais. Diagonais é que vai de um vértice no outro, sem ser a aresta lateral, sem ser o lado dele. Então, suponha esse triângulo que nós temos aqui. Eu vou chamar aqui de A, aqui de B e de C. Esse triângulo que eu acabei de fazer aqui para vocês, ele possui vértice. Vértice, então, é o pontinho. A, vértice B e vértice C. Lado deles, nós temos os lados AB, o lado BC e o lado CA. Poxa, CA? Aqui está AC. Não tem problema nenhum. O lado AC, o segmento AC, ele é congruente, ele é igual ao segmento CA. Então, tanto faz eu falar isso daqui, quanto isso daqui significa o mesmo segmento. E ele também possui 3 ângulos internos. Então, ângulos internos é aqueles que estão aqui, ó. Então, ele possui 3 ângulos internos. Vou chamar aqui de Azinho, ângulo Azinho. Aqui de ângulo Czinho e aqui de ângulo Bzinho. Então ele possui 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, tá bom? Ó, vértices 3, lados 3 e ângulos internos 3 também. Então esta é a definição de triângulo. Bom, temos 2 teoremas que são muito importantes quando falamos de triângulo. Isso daqui, cara, você precisa muito para resolver de forma intuitiva questões que podem envolver triângulos. São esses teoremas, soma dos ângulos internos. Em todo triângulo que você tiver, todo triângulo, não importa o tipo do triângulo, isso vale para todos. Se eu chamar aqui ó, de A, B e C, esses 3 ângulos dele, o que nós podemos garantir através desse teorema? Teorema da soma dos ângulos internos. Azinho mais Bzinho mais Czinho é igual a 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus, não importa o tipo de triângulo. E o outro teorema muito importante é o teorema do ângulo externo. O que é o teorema do ângulo externo? Todo triângulo vai ter um ângulo externo. Aqui, ó, eu tenho um ângulo externo qualquer, que eu vou chamar aqui, sei lá, de Z. E esse teorema do ângulo externo, ele garante o seguinte: o ângulo externo, ele é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, que não está ao lado dele. Então, o ângulo Z aqui, ele é igual ao ângulo A mais o ângulo B. Assim como se eu tivesse aqui, ó, um ângulo externo aqui, ó, M, eu poderia garantir para vocês que M, ele é igual a quem? Ele não está adjacente ao ângulo A aqui? Sim. Então, esse M, ele é igual ao ângulo B mais o ângulo C. Então, não importa onde que esteja o externo. Pode estar aqui também, ó. Aqui pode ser o meu M, que é o externo. Então, ele também continua sendo a soma de B com C. Tá certo? Então, ó, 2 teoremas para ficar ligados aí, porque sempre precisa resolver de forma intuitiva. Não é que vai cair isso daí para você fazer, não. Você tem que pensar, lembrar desses teoremas para resolver algumas outras questões. Então, geometria, cara, ainda mais a parte de triângulos, ela é muito intuitiva. Você tem que imaginar aquilo e ir da sua intuição mesmo, saber aplicar alguma das propriedades ou algum dos teoremas. E aqui nós temos 2 teoremas que é muito importantes e muito utilizados em partes de triângulo, tá bom? Agora, em triângulo nós vamos ver alguns elementos desse triângulo também. Altura. O que é a altura de um triângulo? Se eu tenho um triângulo aqui, ó. Se eu tenho este triângulo, a altura em relação, ó, vou chamar aqui de A, B ali em cima e C aqui. A altura em relação ao lado AC,
ou seja, a altura em relação ao vértice B. Cara, a altura em relação ao B é o quê? Um segmento de reta que vai de B até na reta, no segmento AC e forma um ângulo reto de 90 graus. Então, esse daqui é a altura em relação ao vértice B. Se eu tivesse um triângulo assim, ó, A, B, C. Quem seria a minha altura agora em relação ao vértice C? Não tem problema dele ser assim, ó. Você prolonga aqui, ó, e traça aqui formando 90 graus. Sempre tem que formar 90 graus, não importa que fique fora do triângulo. Então aqui está a minha altura em relação ao vértice C. Só que se eu fosse pegar em relação ao vértice B, a minha altura estaria aqui, tá bom? Então, ó, fique ligado que pode ser dentro ou fora do triângulo a altura, mas você tem que lembrar o seguinte, ela vai ter que formar 90 graus com o segmento de reta que não está presente no vértice que você está encontrando a sua altura. Bom, mediana. O que é mediana? Mediana é um segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Como assim? Pegue um triângulo qualquer, aqui ó, A, B, C. Quem que é o ponto médio de AB? É o que divide o lado AB em duas partes iguais. Quem que é o ponto médio AC? É o que divide o AC em duas partes iguais. E o ponto médio BC? Divide o BC em duas partes iguais. Agora, vamos pegar então o quê? Ó, eu tenho um vértice aqui e um aqui. A mediana do vértice C em relação ao lado AB está aqui. A mediana do vértice A em relação ao lado BC está ali. A mediana do vértice B em relação ao lado AC está ali. Observe que ela vai se encontrar em um ponto. E esse ponto ele é muito importante, nós vamos estudar já já. Então, mediana, ela sai do vértice e vai até a metade do lado oposto a ela, do ponto médio do lado oposto. Outra parte muito importante também que nós precisamos saber é bissetriz. O que é uma bissetriz? Bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, só tem isso daqui, ó. Ó, A, B, C, de novo aqui, um triângulo qualquer. E eu vou traçar a bissetriz do ângulo C. Eu traço uma semirreta que vai dividir o ângulo ali em dois ângulos de mesmo valor, congruentes, dois ângulos de mesma medida, dois ângulos iguais, em duas partes iguais. Isso que é, então, bissetriz. Então, gravem mediana, bissetriz e agora, ó, mediatriz. Mediatriz ela é uma reta que ela passa pelo ponto médio do lado, formando um ângulo de 90 graus. Cara, isso causa um pouquinho de confusão nas pessoas. Ó. Vamos pegar um triângulo aqui qualquer, CAB. Localiza os pontos médios aqui, ó. Do primeiro do AC. Está aqui. Depois do BC, suponha que esteja aqui. E do AB, suponha que esteja aqui. Ó, a mediatriz, ela não precisa partir do vértice. A mediatriz, ela só tem que formar 90 graus. A única coisa que ela tem que fazer é formar 90 graus. Então, não precisa o quê? Não precisa partir dos vértices. A única coisa é que ela forma 90 graus com o ponto médio. É isso que você tem que gravar, não precisa partir do vértice. Se passar pelo vértice, tudo bem. Existem casos que passam pelo vértice, mas existem casos que não passam pelo vértice, nem A, B, C, e nenhum. Então, a única garantia dela é o quê? Ela pega no ponto médio do lado, certo? Só que forma uma reta de um ângulo de 90 graus. É uma semirreta que tem um ângulo de 90 graus, ou uma reta, tanto faz. Então, a única restrição é que tem que formar 90 graus, tá certo? Bom, vimos então aqui, ó, esses elementos, cara, são importantes. Bissetriz, para depois mediana, mediatriz, para quê? Para depois a gente vai ver as partes principais, os pontos notáveis, baricentro, incentro, ortocentro, circuncentro. É isso mesmo que você está pensando. Cara, cada nome. Mas você precisa saber esses conceitos para chegar naqueles lá que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Mas vamos ver agora então os tipos de triângulo. Vamos ver, olha só. Esses triângulos, esses tipos de triângulos podem ser relacionados, classificados em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos. Você já deve ter ouvido algum desses nomes aqui, ó. Os tipos de triângulo em relação aos lados. O que é, então, um triângulo equilátero? Equilátero, ele possui 3 lados iguais
e 3 ângulos iguais. Então, triângulo equilátero, ele possui os 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Sendo assim, ele seria mais ou menos esta figura. Esse lado igual a esse lado. Nossa, nem parece um triângulo equilátero isso daqui, né? Mas, então, triângulo equilátero, aquele triângulo tem todos os lados iguais. Esse lado igual a esse lado e igual a esse lado. Consequentemente, como eu sei que a soma dos ângulos internos que nós vimos vai ser 180 graus, este ângulo, mas este ângulo tem que ser igual a 180 graus, eu posso afirmar para vocês que no triângulo equilátero, cada ângulo sempre vai valer 60 graus. Isso a gente já pode afirmar. Cada ângulo vai valer 60 graus, tá certo? O próximo tipo de triângulo em relação ao lado, isósceles. O que são triângulos isósceles? Triângulos isósceles são triângulos que possuem 2 lados iguais. Se ele possui 2 lados iguais, ele vai possuir 2 ângulos iguais. Só quem são os ângulos iguais? Será este e este aqui. Não é o de cima aqui, ó. É este com este aqui, ó. São os ângulos que são iguais em um triângulo isósceles, tá certo? E vocês, por exemplo, se aqui fosse um valor de 100 graus, quanto que valeria cada ângulo desse daqui? Valeria 40 graus. Por que eu sei que cada ângulo que vai valer 40 graus, se ali em cima for 100? Porque pensa, a soma tem que dar 180? Sim, a soma tem que dar 180. Se eu já tenho 100 para esse, sobrou 80. Se sobrou 80, esses dois ângulos são iguais. Então, por isso que cada um vai valer 40 graus, certo? E o último triângulo aqui em relação aos lados é o triângulo escaleno. Triângulo escaleno é um triângulo aí que possui os 3 lados diferentes. Então, ou seja, não tem nenhum lado que é igual. Então, ele é um triângulo escaleno, mas não fala nada em relação aos seus ângulos, tá certo? Agora, vamos ver agora em relação aos ângulos o que a gente pode falar disso daqui, ó. Acutângulo. Cara, não tô xingando você, pode ter certeza disso. Um triângulo acutângulo. Um triângulo acutângulo é aquele triângulo que possui os 3 ângulos internos agudos. Não tem nenhum ângulo interno obtuso. Como, por exemplo, esse daqui, ó. O triângulo equilátero é um caso de triângulo acutângulo, porque os 3 ângulos internos dele são agudos, que são menores do que 90 graus. Agora, já esse triângulo isósceles que eu usei de exemplo aqui, é um exemplo clássico de triângulo obtusângulo. Por que é um triângulo obtusângulo? Porque um ângulo maior do que 90 graus. Um ângulo obtuso, tá certo? Então é um ângulo obtuso e os outros 2 ângulos agudos. Mas o acutângulo, então, é aquele triângulo que os 3 ângulos será menor do que 90 graus. Ou seja, são 3 ângulos agudos. Obtusângulo, um dos ângulos é maior do que 90 graus e menor que 180, óbvio, né? Então, é um ângulo obtuso. E o triângulo retângulo bem famoso aí, ó, é aquele triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Nós utilizamos muito o triângulo retângulo para resolver exercícios aí de teorema de Pitágoras, que envolve a hipotenusa, os catetos, e também a parte de trigonometria no triângulo retângulo, que vai falar de seno, cosseno, tangente. Se você quiser estudar isso daí, temos uma aula justamente sobre cada uma dessas coisas, teorema de Pitágoras e trigonometria no triângulo retângulo. Se precisar para a sua prova, basta estudá-las. Olha só então, triângulo retângulo, obtusângulo e acutângulo, certo? Isso em relação aos ângulos. E aí, equilátero, isósceles e escaleno. É importante que vocês saibam, então olha só, é importante que vocês saibam diferenciar esses triângulos, porque às vezes não está desenhado para vocês na prova. Ele só fala, considere um triângulo equilátero, aí você já vai ter que ter em mente o que é um triângulo equilátero, tá certo? Para resolver a questão que pode vir a ser pedida no concurso que você estiver prestando. Então você tem que saber essas definiçõezinhas. Agora a gente pode pensar em triângulos também para falarmos sobre semelhança e congruência de triângulos. Primeiro vamos ver a semelhança de triângulos, depois nós vamos ver a congruência de triângulos. Vamos ver a semelhança então? Olha só, nós temos alguns casos de semelhança de triângulo. E esses casos de semelhança de triângulo serão o seguinte, ângulo, caso, ângulo, ângulo. Então nós podemos falar o seguinte, 2 ângulos são semelhantes se possuírem 2 ângulos correspondentes congruentes, ou seja, 2 ângulos exatamente iguais. Não confundam semelhança com congruência, tá? Congruência de triângulos é quando os lados
quando os dois triângulos serão iguais. Semelhança, eles podem ser proporcionais. Os triângulos podem ser proporcionais. Pode ser um pequeno e um grande. Então, olha só. Se eu tivesse aqui, ó, 30 graus e aqui 50 graus, ou 60 graus, não sei, 70 graus, 70 graus. E eu tivesse um outro triângulo aqui, ó, bem maior, só que aí aqui com 30 graus e aqui também com 70 graus. E esses dois triângulos eu posso falar que eles são semelhantes. Por quê? Pelo caso, ângulo, ângulo. Este ângulo é congruente a este e este ângulo aqui é congruente a este. Isso já garante que esses dois triângulos são semelhantes. Deixa eu chamar aqui, ó, de ABC e aqui de MNO. E aí, se eu posso falar que eles são semelhantes, gente, eu posso ter proporções aqui, posso resolver exercícios de proporção. Como? AB, ele é proporcional ao MN. Então, AB proporcional ao MN. E o AC, ele vai ser proporcional a quem? Ao CO. Então, AC, CO é duro, né? MO. E por último, eu posso pensar no BC sendo proporcional ao NO. Então, temos aí o BC e o NO. Com isso, cara, você pode resolver exercícios onde vai falar de dois triângulos para semelhantes, tá bom? Porque vai valer essas proporções. Obviamente, você não vai usar as três ao mesmo tempo. Você vai usar, por exemplo, de duas em duas. Aí você esquece um dos lados e usa a proporção que está montada aqui. Mas, outro caso de semelhança de triângulo, então, é o caso lado, lado, lado. Ou seja, se dois triângulos possuem três lados proporcionais, então esses dois triângulos são semelhantes. Ó, suponha que seja aqui, ó, 2, 3 e 4. Eu tenho aqui, ó, 2, 3 e 4. E eu tenho um triângulo aqui, ó, um pouco maior, sendo 4, 6 e 8. Eu posso falar que esses dois triângulos são proporcionais. Por quê? Porque, ó, de 2 para chegar em 4, como se tivesse multiplicado por 2. De 3 para chegar em 6, como se tivesse multiplicado por 2. De 4 para chegar em 8, é como se tivesse multiplicado por 2. Então, eles são proporcionais. E a razão aqui de semelhança vai ser 2. Porque é só multiplicar por 2 do pequeno que você chega no grande. Ou dividir o grande por 2 que você chega no pequeno. Então, também é um caso de semelhança lado, lado, lado. E o último que nós temos é o LAU. Por que LAU? Porque lado, ângulo, lado. Então, se eu tenho um triângulo, eu tenho um lado aqui, ó, X, sei lá, Y, e eu tenho um ângulo Azinho aqui, ó. Então, o ângulo está entre os dois lados que são proporcionais, tá bom? Esse ângulo, ele é igual. Então, nos dois triângulos, para saber se eles são semelhantes, eu posso utilizar esse caso também, lado, ângulo, lado, para saber se eles são semelhantes. Tá certo? Então, o ângulo vai ter que estar entre os dois lados. Então, você não pode pegar, por exemplo, ó, se eu tivesse aqui, ó, não fosse esse lado, que fosse o proporcional, fosse esse, ó, aí eu não tenho critério de semelhança. Por quê? Porque aqui eu tenho lado, lado, ângulo. O ângulo não está no meio, então não pode ter. A mesma coisa que eu tivesse, ó, aqui, ó, lado, não falo nada desse lado. Então, cara, abandona, esquece. Não pode garantir a semelhança neste caso, tá bom? Bom, agora temos também a congruência de triângulos. Congruência de triângulos é um pouco diferente de semelhança. Por quê? Semelhança pode ser proporcionais os lados. Agora, congruência são para triângulos iguais. Garantir que os triângulos são iguais, exatamente iguais. O primeiro caso de congruência de triângulo que nós temos é o seguinte. Ó, LAL. Assim como também temos esse caso para semelhança, também temos para congruência, que é o quê? Dois lados congruentes e ângulos formados também congruentes, ou seja, o ângulo entre esses dois lados serão congruentes. É como se eu tivesse isso daqui, ó. Ó, 30, 3 e 4. E tivesse esse triângulo aqui, ó. 30, 3 e 4.
Então, esses dois triângulos aqui, eu posso garantir para vocês que eles são congruentes, que eles são iguais. Por quê? Porque lado, ângulo e o outro lado. Então, eles são congruentes. Agora, ó, se esse 4, se não tivesse aqui, estivesse aqui, cara, eu poderia garantir que eles são congruentes? Não. Por quê? Porque eu não tenho. Eu tenho lado, ângulo. Eu não tenho lado, ângulo, lado, e não existe nenhum critério de congruência sendo lado, ângulo. Não existe isso. O que existe é lado, ângulo, lado. Tá? É isso que existe. E o outro caso de congruência, esse daqui, gente, não tem sombras de dúvidas que dá certo, é o quê? É os três lados congruentes. Então, se eu tenho dois triângulos com os três lados iguais entre si, cara, manda bala. Esses daí são triângulos congruentes, não tem nem o que explicar. São os três lados iguais. Temos também o caso ala, que é ângulo, lado, ângulo. Aí, eu tenho dois ângulos, só que o lado está entre os dois ângulos. Ó, por exemplo, 30, 40 e aqui o 8. Eu tenho um triângulo aqui, ó. 30, 40 e aqui o 8. Então, olha só, esses dois triângulos são triângulos congruentes. Eu posso afirmar isso, garantir isso. Por quê? Pelo critério ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Ou posso pegar 30 graus, que é ângulo, lado, que é 8, 40, que é ângulo. Então, é o caso ALA. Posso afirmar também. E o último caso de congruência de triângulo, olha só, lado, ângulo, ângulo oposto. Significa que nós vamos ter o quê? Um lado, o ângulo e o ângulo oposto a este lado, tá certo? Então, se eu como tivesse isso daqui, ó, lado, sei lá, 6, ângulo e ângulo oposto. Ó, lado, ângulo e ângulo oposto. Então eu posso afirmar isso daqui. Se eu tivesse um outro triângulo que tivesse essas mesmas formas aqui, ó, só que virado, sei lá, de qualquer outra forma, mas existissem esses mesmos valores dispostos. Aí eu poderia garantir, afirmar que eles também seriam congruentes, tá certo? Bom, lembra que eu falei para vocês de mediana, de bissetriz, de mediatriz? Para quê? Para nós estudarmos isso daqui agora. Olha só. O que seria o baricentro de um triângulo? Se na sua prova não cair essa parte de pontos notáveis de um triângulo, maravilha. Agora, se cair, você tem que saber isso daqui. O que seria o baricentro de um triângulo, então? O baricentro, ele é o ponto de interseção, ou seja, o ponto de encontro das três medianas de um triângulo. Ele é sempre um ponto interno. E divide-se as medianas na razão de 2 para 1. Como assim, cara? Não entendi nada. Faz um triângulo aí, ó. A, B, C. O que era a mediana? A mediana, ela parte dos vértices e vai passando pelo ponto médio do lado oposto. Então, ó, mediana, mediana e mediana. Olha só que bonitinho. Elas não se cruzaram aqui? Sim, elas se cruzaram aqui, ó. Então, aqui é o baricentro. Esse ponto que está em preto aí é o baricentro. E a razão aqui, ó, esse lado aqui tem 2 para 1 desse daqui. Por exemplo, se a mediana aqui fosse de 3 centímetros, eu poderia afirmar que esse pedaço daqui até aqui tem 2 centímetros e esse pedacinho daqui até aqui tem 1 centímetro. Eu posso afirmar isso por causa da razão aqui entre essas medianas. Então, medianas, elas vão ser utilizadas para encontrar o baricentro, que é o ponto de encontro dessas três medianas. O próximo que nós temos é o incentro. O que é o incentro? É o ponto de interseção das três bissetrizes de um triângulo. Então, vamos pensar em um triângulo. Temos um triângulo. O que era a bissetriz? Bissetriz, ela divide o ângulo em dois ângulos iguais, ou seja, em duas partes exatamente iguais. Então, ó, as bissetrizes, ela divide o ângulo em dois outros ângulos iguais. Ó, então, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E esse ponto de encontro aqui, ele é chamado de incentro. E ele também
é o ponto, seria o incentro, ele é o ponto de interseção das bissetrizes de um triângulo. Então ele é conhecido como incentro. E circuncentro? Circuncentro é o ponto de interseção das três, agora olha só o que? Mediatrizes de um triângulo. Então ele é o centro da circunferência circunscrita, que está fora do triângulo, passando por seus três vértices. Antes de falarmos então do circuncentro, lembra que eu falei do incentro aqui, ó? Pensa, circuncentro, circunferência circunscrita. Incentro, circunferência inscrita. Então, ó, não vai ficar muito bem o desenho aqui, mas aqui dentro nós temos uma circunferência onde ela está inscrita no triângulo. Então, ela tem um único ponto em comum aqui. Ela é tangente aos lados aqui, ó. E esse daqui é o centro da circunferência. Então, isso que é o incentro, tá certo? Bom, circuncentro, então, ele é o ponto de interseção das três mediatrizes. Então, vamos desenhar um triângulo e traçar as três mediatrizes. Lembra o que era mediatriz? Mediatriz, ela forma 90 graus com o ponto médio. Então, não precisa passar pelo vértice. A única coisa que ela tem que obedecer é o quê? É formar 90 graus. Aí, ó, o meu saiu meio fora de escala aqui, mas esse ponto de encontro aqui, ele é chamado, então, de circuncentro, perdão, que é o ponto que é o centro da circunferência que está exterior a esse triângulo. Então, ele é o circuncentro. E, por último, nós temos o ortocentro. O que é o ortocentro? O ortocentro, ele é o ponto de interseção das três alturas de um triângulo, tá certo? No triângulo acutângulo, é um ponto interno. No triângulo retângulo, é o vértice do ângulo reto. E no triângulo obtusângulo, ele é um ponto externo, esse ortocentro. Vamos ver um exemplo, então? Ó, esse triângulo aqui é como se fosse um desenho de um triângulo acutângulo. Então, a altura desse daqui, por exemplo, está aqui. A altura desse daqui, ó, está aqui. E a altura desse daqui, ó, está aqui, ó, forma tudo 90 graus. Então, esse pontinho aqui é o ponto chamado ortocentro. Tá bom? Então, se ele é o ponto chamado ortocentro, porque ele é o ponto de encontro das três alturas do triângulo. Bom, pessoal, olha só, vimos o que? Os pontos notáveis, o que era incentro, ortocentro, baricentro, circuncentro. Vimos as medianas, mediatrizes, alturas, como encontrá-las, o que elas significam. Vimos também o que são os tipos de triângulo, equilátero, isósceles, escalenos. Vimos também a parte em relação aos ângulos, que era acutângulo, obtusângulo, o retângulo, que era mais comum. Então, vamos fazer algumas questões. Para fazer essas questões aqui, eu vou envolver um pouquinho em algumas delas, a parte de área. Área de triângulo, você pensa base vezes altura dividido por 2, que é a fórmula mais comum para a área de triângulo. Também tem a fórmula específica para um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Mas eu vou mostrar na hora que chegar nas questões para vocês. Vamos ver a primeira questão, então. Olha só. Com relação à semelhança de triângulos, analise as afirmativas a seguir. Dois triângulos são semelhantes, C e somente C, possuem os três ângulos ordenadamente congruentes. Gente, ele fala que tem que ser os três ângulos congruentes. E na definição lá, na fórmula que a gente viu de semelhança, eram dois ângulos. Cara, mas se dois ângulos já são iguais, o triângulo não tem três ângulos e a soma não tem que ser 180? Sim. Então, os três ângulos sendo congruentes, já garante que tem dois, pelo menos dois. Se os três são, maravilha, porque vai ser três. Se eu falo só ângulo, caso ângulo, ângulo, significa que o terceiro ângulo que está oculto aqui, que eu nem comentei dele, eu nem citei dele, ele vai ser igual. Então, tanto faz. Isso daqui está correto. Olha só a segunda. Dois triângulos são semelhantes, C e somente C possuem lados homólogos proporcionais. Então, lado, lado, lado. Maravilha. Está certo também. 3. Dois triângulos são semelhantes, C e somente C, possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. É meio que uma junção dessas duas primeiras propriedades, mas não deixa de estar errado, ela está certa. Então, se ela está certa, quais são as alternativas corretas? Qual é a alternativa correta? É a alternativa D. Por quê? Porque as afirmações 1
2 e 3 estão corretas, por isso que a alternativa correta é a D. Questão número 2. A figura a seguir foi construída com 4 triângulos equiláteros, certo? A medida do lado do triângulo B é o dobro da medida do lado do triângulo A. A medida do lado do triângulo C é o dobro da medida do lado do triângulo B. A medida do triângulo do lado do triângulo D é o dobro da medida do lado do triângulo C. E foi falando aí, ó. A superfície ocupada pelo triângulo D, superfície ocupada, então é a área. Ela é equivalente é igual a x vezes a superfície ocupada pelo triângulo A. A superfície total ocupada pelos triângulos A, B e C é equivalente a y vezes a superfície ocupada pelo triângulo A. O valor de x menos y é... Cara, assinala a D de Deus e vai embora. Não, você não vai fazer isso. O que você tem que fazer nessa questão aqui? Vamos tentar formulá-la. Ele está falando sempre que nós temos triângulo A, B, C e D. Nós vamos ter os lados aqui e ele sempre vai falar algo em relação a esses lados. Ele sempre fala que do triângulo que está sendo do lado aqui um pouquinho maior é o dobro do anterior. Se é o dobro do anterior, se eu chamar o lado do... além disso, ele fala que são todos triângulos equiláteros. O que são triângulos equiláteros? Todos os triângulos de mesmo lado, os lados, todos os 3 lados iguais desses triângulos. Então, o lado desse triângulo A aqui eu vou chamar de x. Quem que é o lado do triângulo B, então? O dobro, 2x. Quem que é o lado do triângulo C? O dobro, então é 4x. E o lado do triângulo D? O dobro, então é 8x. Beleza, esses são os lados desse triângulo. Aí ele está falando de superfície, né, cara? Superfície é a área. Eu acabei de falar para vocês na parte da teoria ali que a área de um triângulo equilátero é dada por L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Beleza, essa é a área de um triângulo equilátero, tá certo? Bom, se essa é a área de um triângulo equilátero, vamos pensar na área do triângulo A, do triângulo B, do triângulo C e do triângulo D. Quem que é a área do triângulo A? A área do A. O lado dele é ao quadrado. Se é x, então fica x ao quadrado, raiz de 3 por 4. Quem que é a área do triângulo B? Lado ao quadrado, então eu tenho 2x, ó. Quanto que é 2x ao quadrado? 4x ao quadrado. Então eu tenho 4x ao quadrado, raiz de 3 por 4. Quem que é a área do triângulo C? Lado ao quadrado, 4x ao quadrado, dá 16x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E quem que é a área do triângulo D? Né? Lado ao quadrado, então é 8x ao quadrado. 8 vezes 8, 64. X ao quadrado, raiz de 3 por 4. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou relacionar uma com a outra para saber quem que é x e quem que é y. Aí ele fala, ó, a superfície ocupada pelo triângulo D, então a área do triângulo D, ela é equivalente a x vezes a superfície ocupada pelo triângulo A. Então se eu dividir AD por A, eu vou encontrar quem? O meu valor de x. Mas quem que é o meu D? O meu D não é 64x ao quadrado raiz de 3 sobre 4? E eu vou dividir por quanto? Por essa, não é? Ó, x ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ó, nesse daqui, quantas vezes que o D de dado vai ser maior, então? Isso aqui, ó, 64 vezes. Então, x vale 64, certo? Agora, eu preciso fazer o quê? A segunda parte. Quem que é a segunda parte que ele deu aqui, ó? Ele falou o seguinte, a superfície total ocupada pelos triângulos A, B e C, ela é equivalente a quantas vezes, a y vezes, a superfície ocupada pelo A. Então eu tenho que somar agora o A, o B e o C, porque ele está dando aqui, ó, o A mais B mais C. Então olha só, A, B e C. O denominador é 4, então maravilha, não preciso nem encontrar MMC. Se é 4, tranquilo. O raiz de 3, raiz de 3 e raiz de 3 também permanece. O x ao quadrado também permanece. Agora é só somar os números, ó. 16 com mais 4, 20, e o 1 que está escondidinho aqui, 21. Então a soma de tudo isso é 21, x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que eu tenho que dividir pelo A, que é x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, para saber quantas vezes que esse cara é maior. Só que olha só, quantas vezes que ele é maior, então?
esse número, 21 vezes. Então, y vai ser igual a 21. Y igual a 21, x igual a 64. O que ele pede? X menos y. Então, seria 64 menos 21, que dá 43. Logo, a alternativa correta é a alternativa B, que vale 43, certo? Bem difícil essa questão, né? Mas presta atenção que dá para ser resolvida. Olha só, considere o triângulo retângulo abaixo. Se C e BD são bissetrizes dos ângulos ACB e ABC, bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, eu vou chamar aqui de X e aqui de X. E aqui, então, de Y e aqui de Y. Então, o valor do ângulo BOC, que ele quer saber, então, este ângulo aqui. Quanto que vale este ângulo, certo? Muito bem. O valor desse ângulo, então, vai ser igual a... Olha, como que eu faço para resolver esta questão aqui? Primeiramente, pega esse daqui, ó. Geometria é muita intuição, cara. Então, você tem que pensar nos teoremas que nós vimos. Aqui eu vou usar o teorema do ângulo externo. Esse ângulo aqui, ó, ele não é igual à soma desse, que é x com y. Por que que eu vou pegar ele sendo a soma de x com y? Teorema do ângulo externo. Esse ângulo de fora é igual à soma desse com a desse. Então, aqui vai valer o quê? X mais y. Muito bem. E aqui? Quanto que vale aqui? Olha só. Esse aqui não é o terceiro lado desse triângulo retângulo? Sim, ele é o terceiro lado desse triângulo retângulo. Então, quanto que ele vale? Ele vale esse daqui, mais esse daqui tem que ser igual a 180. Aqui eu tenho 90. Aqui eu tenho y. Se aqui eu já tenho 90, a soma desse cara que está aqui, ó, com esse aqui de cima, que é o y, tem que ser 90. Logo, esse elemento que eu tenho aqui, ó, ele vai ser o quanto? Quanto vai valer esse ângulo? Ele vale 90 menos y, certo? Muito bem. Mas esse que está aqui, que vale 90 menos y, ele é o ângulo externo desse x com esse que nós encontramos aqui, que é x mais y. E agora? Se ele é o externo, ele é igual à soma daqueles ali. Então, x mais y é igual a 90 menos 90 menos y. Bom, com isso, o que a gente pode pensar? Ó, joga todas as letras para o mesmo lado. X mais x, 2x. Menos y vem para cá, vira mais y. Então vai mais 2y igual a 90. Simplifica tudo por 2, porque tudo dá para dividir por 2 aí, ó. Então vai dar x mais y igual a 45. Com isso, você matou o exercício. Por que você matou o exercício? Agora eu vou apagar todos esses desenhos que eu fiz aqui, confundindo a cabeça de vocês. Eu tinha falado que aqui era x, aqui era x, aqui era y e aqui era y, não é? X mais y vale quanto? 45. Então, esse cara, esse ângulo mais esse ângulo, a soma desses dois dá 45. E não é esse que ele quer descobrir? Sim, é esse daí que ele quer descobrir. Então, é o que falta para 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. E esse mais esse já deu 45. Então, esse cara aqui só pode ser 135. Por que que ele só pode ser 135? Porque 135 mais x mais y tem que dar 180. Só que x mais y já vale 45. Por isso que ele vai ter que ser obrigatoriamente igual a 35. A 135. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa D de 135. Questão número 4. A figura a seguir é formada por 4 triângulos unidos pelos vértices, nos quais estão em destaque na cor cinza alguns ângulos internos. Então, nós temos em cinza aqui alguns ângulos internos. Beleza. Aí ele fala, qual a soma dos ângulos internos em destaque? Cara, ele quer saber só o quê? Esse. Vamos pensar juntos. Aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho outro triângulo, e aqui eu tenho outro triângulo. Então eu tenho 3 triângulos, certo? Se eu quisesse saber a soma de tudo isso daí, desses 3 triângulos, seria 180
vezes 3. 0, 3 vezes 8, 24, sobe 2, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então dá 540. Se eu quisesse saber a soma desses três triângulos, eu teria 540. Muito bem. Só que eu não quero saber este ângulo, não quero saber este ângulo e não quero saber este ângulo. Mas, cara, consegue enxergar opostos pelo vértice aí? Sim, esse aqui, ó, ele é oposto ao vértice a esse. Esse aqui, ele é oposto ao vértice a este. E este aqui, ele é oposto ao vértice em relação a esse aqui. Então, esses três que ele não quer saber, não formam um triângulozinho aqui dentro? Sim. Então, se forma um triângulo, quanto que dá a soma desses três que ele não quer saber? 180. Então, você faz 540 menos 180. 0, empresta. 14 menos 8, 6. 4 menos 1, 3. 360 graus. Sendo assim, a alternativa correta da questão 4 será 360 graus. Viu só como que é mais tranquilo? Olha só, os pontos E, F, G pertencem aos lados de um quadrado ABCD, conforme a figura. A medida do ângulo aí, alfa, então ele quer saber o quê? Quanto que vale esse ângulo alfa, não é? Bom, para isso, cara, vamos pensar. 42 aqui, 71 aqui, não é? Quantos ângulos vamos ter? Quantos graus, aliás, perdão. Quantos graus vamos ter aqui? É o que faltar para 180, não é? Porque nós temos um triângulo. EFG é um triângulo. Bom, se é um triângulo, a soma tem que ser 180. Então, 42 com 71 dá 3, 7 mais 4, 11. Então, dá 113 graus. Então, 180 menos 113, empresta, 7, 6, 0. Então dá 67 graus. Aqui vale 67 graus. Beleza? Muito bem. Mas, se aqui vale 67 graus, quanto que vale aqui? Ué, eu tenho que saber? Tem. Por quê? Tudo isso aqui tem 180. Se tudo tem 180, esse 79 mais 67 dá quanto? 79 mais 67... 9 mais 7, 16, sobe 1. 7 mais 7, 14. Então dá 146. Então dá 34. Porque é o que falta para 180. Se é 34, então aqui vale 34. Beleza? Muito bem. Ó, aqui é 90 e aqui é 34. Quanto que vale aqui? A soma tem que dar 180, porque eu tenho um triângulo, ó, FCG. Sempre vai tentando dividir em triângulos. Se aqui já é 90, aqui é o que falta para 90 do 34. Então, se eu fizer 90 menos 34, vai chegar em... Empresta. 10 menos 4, 6. 8 menos 3, 5. Então, aqui vale 56. Beleza, maravilha. Mas quem que vai ser o alfa? Agora a gente consegue descobrir o alfa. Por quê? A soma disso tudo tem que dar quanto? Tem que dar 180. Por que tem que dar 180? Porque aqui tem um meia volta. E por que se encontrou, professor, aqui 90? Porque ele falou que o ABCD é um quadrado. E no quadrado os ângulos valem 90 graus. Ah, agora eu entendi. Então tá bom. Então beleza. 56, 71 e alfa. Agora, vamos fazer a soma aqui, ó, do 56 com 71. 56 com 71 daria 7. 7 com 5, 12. 127 graus. Se vale 127 graus, agora eu preciso descobrir o quê? O valor de alfa. Então, é só fazer 180 menos 127. Empresta. 10 menos 7, 3. 7 menos 2, 5. 1 menos 1, 0. Então, 53. Se é 53, qual é a alternativa correta? Alternativa C. Próxima questão. Os pontos D e E pertencem aos lados de um triângulo ABC, de maneira que o segmento DE é paralelo ao segmento BC. Ó, DE é paralelo ao BC. Se é paralelo, cara, eles têm os ângulos
iguais. E se tenho dois ângulos iguais, esses triângulos aí, eles são semelhantes. Por que semelhantes? Porque eu tenho o triângulo aqui, ó. A, D, e tenho o triângulo maior. Eu tenho o triângulo maior, que é o triângulo A, B, C. Esse ângulo aqui é igual a esse. O B é igual ao D. O B é igual ao E. Se o B é igual a E, então B e E iguais. E o C é igual ao D. Então, esses dois são iguais. Consequentemente, os lados também são proporcionais. Aí eu resolvo a proporção. Como assim? Mas por que eu estou fazendo tudo isso? Porque o que essa questão está pedindo? O perímetro do triângulo ABC é... O que é o triângulo ABC? O grandão. O que é perímetro? A soma de todos os lados. Então é esse, mais esse, mais esse. Para fazer esse perímetro, falta descobrir quem? Esse pedacinho aqui. Mas será que nós vamos conseguir descobrir esse pedacinho? Sim, vamos descobrir através disso. Ó. Quanto que vale o AE? 5,625. Quem que é proporcional a ele? Ao AB. Quanto que vale o AB? Não sei, eu sei que é 5,625 mais aquele pedacinho desconhecido. Então eu vou chamar de X. Tá. Quanto que vale o E? O DE. O DE vale 5. E o BC? 8. Quanto que vale o AD? O AD vale a soma desse cara aqui, ó. 7 mais 4, 11. Meio mais meio, 1. 11 mais 1, 12. Então aqui vale 12. E quanto que vale o AD? O AD vale 7,5. Olha só que legal. Eu tenho que descobrir esse X. Então eu sei que X está para quem no triângulo menor? 5,625. Igual. Agora eu volto a pegar um lado do grande. Só que, cara, eu não vou trabalhar com 7,5. Eu não quero trabalhar com o número decimal. Quero trabalhar com o número inteiro. Então 8 está para 5. Multiplica-se cruzado. Então, 5x é igual a 8 vezes 5,625, que dá 45. Se vocês multiplicarem, vão chegar em 45. Logo, x vai ser igual a 45 dividido por 5. Então, x vale 9. Se x vale 9, eu quero apenas esse pedacinho aqui, não é? Mas quanto que vale esse pedacinho? 9 menos o que eu já tenho aqui, ó, 5,625. Lembra-se que na adição e subtração de decimal, vírgula embaixo de vírgula. Vou emprestando. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. 9 menos 6, 3. E, ou ainda, pessoal, tá, eu vou fazer aqui, ó, 8 menos 5, 3. 3,375. Mas o que ele queria pedir nesse exercício? Era esse pedacinho aqui? Esse pedacinho vale 3,375. Não, não era esse pedacinho. Ele queria o perímetro desse triângulo ABC. Então, o perímetro é a soma dos lados. Então, é só fazer aqui, ó, 9, que é o AB, mais o BC, 8, mais o AC, que é 12. Então, ó, 12 com 8, 20, com mais 9, 29. Se é 29... qual é a alternativa correta? É a alternativa D. Então, pessoal, olha só. Fizemos as questões aqui sobre a parte de triângulos, vimos semelhança de triângulos, vimos também a parte de congruências de triângulos, os pontos notáveis de um triângulo, ortocentro, incentro, também como nomeá-los, agudo, obtuso, se é um acutângulo, um obtusângulo, tá bom? Retângulo, certo? Equilátero, isósceles, escaleno. Então tem várias informações numa mesma aula para vocês, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.